Você precisa, em primeiro lugar, estar seguro e firme ao lado de si mesmo. Até porque, se você não está seguro e firme ao lado de si mesmo, ninguém mais estará. A primeira e principal relação que você deve nutrir é com você mesmo. E se você vive desejando agradar todo mundo, a tua vida está condenada à eterna frustração. Eis então a primeira dura verdade que nós precisamos aceitar para que a nossa vida seja mais livre. Sempre vai ter gente que não vai com a sua cara. E não tem problema nenhum. Lembre-se desse exercício. Pensa que daqui a 150 anos, todo mundo vai ter voltado para a mesma caixa, reis e peões. Todo mundo que está vivo hoje não estará mais. É como se a natureza virasse a página. Ninguém é tão importante assim para te causar angústia. A opinião de ninguém é tão importante assim para você viver angustiado, querendo a aprovação dessa pessoa. E já que eu falei anteriormente do Fernando Pessoa, quero aqui lembrar de um belíssimo poema que também é dele. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. E isso me leva à dura verdade número 2, que muda tudo na nossa vida. A maioria das pessoas não está nem aí para você e não tem problema. Existe um fenômeno documentado há décadas pela psicologia, pela ciência psicológica, que é o fato de que a maior parte dos seres humanos vive com uma espécie de egocentrismo psicológico. A maioria das pessoas tende a se preocupar mais consigo mesma do que com outras pessoas, tende a se ocupar do ponto de vista daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente, mais consigo mesmo do que com outras pessoas. E um perfeito exemplo disso é um fenômeno científico que já é conhecido também há bastante tempo, e o nome é até engraçado desse fenômeno, é efeito coquetel. Basicamente, esse efeito descreve a seguinte situação. Imagina que você está em um coquetel, uma festa cheia de gente. Aquela barulheira, aquele zum, zum, zum de um monte de gente falando. Vamos supor que o seu nome é Luiz. Se alguém fala outro nome, se alguém fala Pedro, você não vai conseguir ouvir no meio daquela barulheira. Mas se alguém falar Luiz, que é o seu nome, mesmo no meio daquela barulheira, a sua atenção consegue capturar aquilo e você... Opa, alguém falou meu nome. Você percebe isso. Não sei se você já percebeu, se você já viveu o efeito coquetel aí na sua vida, mas ele é um exemplo prático de como o nosso cérebro é muito mais antenado com nós mesmos do que com as outras pessoas. As pessoas tendem, portanto, a se preocupar muito mais com elas mesmas e, no limite, com as pessoas ali que são mais próximas a elas. Então, a maioria das pessoas não está nem aí para você. E tudo bem, na verdade, isso é absolutamente libertador. Muita gente sofre com vergonha, timidez, muita gente sofre imaginando o que vão pensar de mim e tudo mais. Eu sofri muito com isso. Essa foi uma das lições que eu precisei aprender com meus próprios erros. Eu era uma pessoa radicalmente tímida, eu era um jovem radicalmente tímido, daqueles que tremia na hora de falar com uma pessoa, na hora de me expor para outra pessoa. Eu tremia tanto, sabe, que até a voz saía tremendo, porque a garganta tremia. Eu ligava demais para a opinião dos outros. E claro, depois de muitos anos de maturidade, conhecimento, de sabedoria, hoje eu tenho a plena consciência de que a maioria das pessoas não está nem aí para mim. Aliás, se eu ligasse tanto para a opinião das outras pessoas, eu não estaria aqui na internet, porque se tem uma coisa que te ensina a lição número 1 que eu falei agora, é você colocar a sua cara aqui na internet. Não importa quanto carinho, não importa quão bem você faz aquilo que você faz, sempre vai ter gente que não vai com a sua cara e que não gosta de você, e a internet é um excelente palco para você aprender isso. Mas a segunda lição, ela é complementar à primeira, porque se a maioria das pessoas não está nem aí para você e está preocupada com a própria vida, isso significa ainda mais que você não tem que se ocupar tanto se preocupando com o que as outras pessoas pensam, sentem ou julgam a seu respeito. Aliás, nos dias de hoje, isso é ainda mais contumaz, isso é ainda mais forte. Eu quero que você pare para observar isso, em primeiro lugar, em relação às pessoas que você conhece. Hoje em dia, as pessoas, elas mal conseguem ouvir outras pessoas. Para observar quando você vai a um restaurante, os casais, as famílias e tudo mais. Tá todo mundo lá com o celular, enfiado com a cara no celular, as pessoas mal dialogam. Quando você vê duas pessoas conversando hoje em dia, cada vez mais comum é você olhar duas pessoas e, na verdade, uma não está ouvindo a outra. A pessoa está apenas esperando a vez dela falar. Esse é um fenômeno muito comum e cada vez mais comum, e eu suspeito que esse mundo de redes sociais, ele agrave toda essa situação. Porque, afinal de contas, as redes sociais costumam ser espaços que te estimulam a, o tempo inteiro, afirmar, falar. As redes sociais raramente te estimulam a parar, sentar e realmente ouvir, se interessar pelo outro.
E nesse sentido, claro, nós vamos acostumando, nós vamos nos habituando a cada vez mais estar olhando para nós mesmos. E esse egocentrismo psicológico, essa individualidade exacerbada, ela está trazendo, claro, uma série de prejuízos para as relações.